Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que muita gente ainda não sabe, que é o que na verdade é o Linux. E eu também vou mostrar aqui o que é o kernel Linux e o que são as distribuições Linux. Você sabe o que é Linux? Essa é uma pergunta que aparentemente é simples e fácil de se responder, mas que, na verdade, essa pergunta esconde uma certa complexidade que muitas pessoas que usam distribuições Linux simplesmente têm alguma dificuldade de responder ou não sabem muito bem como explicar isso. Então, o Linux, na verdade, é o núcleo do sistema operacional, que também é chamado de kernel Linux. O kernel é a parte do sistema operacional que controla todo o hardware do computador, gerencia o acesso aos outros programas e aos recursos do sistema. Como você pode ver nessa imagem aqui, as aplicações entram em contato com o kernel, assim como o kernel controla a CPU, memória e os dispositivos em geral. A origem do kernel Linux. Como eu já falei anteriormente no meu vídeo sobre a história da criação do Linux, o kernel Linux foi criado em 1991 pelo programador finlandês Linus Torvalds, que na época era estudante da Universidade de Helsinki, na Finlândia. No começo, o Linux foi desenvolvido por diversos programadores voluntários, entusiastas de computadores, e mais tarde passou a ter colaboração de muitas grandes empresas como IBM, Sun Microsystems, HP, Red Hat, Novell, Oracle, Google, Mandriva, Canonical, entre diversas outras. Para saber mais sobre a história do Linux, eu recomendo que você assista o meu vídeo. No final desse vídeo, eu vou deixar o link para esse vídeo da história do Linux, para você poder assistir e entender melhor, com mais detalhes, como foi que tudo isso começou. Então, eu vou falar também um pouco sobre software livre. O código-fonte do kernel Linux está disponível livremente sob a licença GPL, a General Public License, ou licença pública geral, que é uma licença que permite que qualquer pessoa possa utilizar, modificar e distribuir livremente, desde que não altere os termos da licença. O que é uma distribuição Linux? O que chamamos de distribuição Linux é, na verdade, um sistema operacional completo que é composto pelo kernel Linux, que é o núcleo do sistema operacional, como já falei anteriormente, e também os softwares do projeto GNU. Se você não sabe o que é o projeto GNU, nem porque o Linux também costuma ser chamado de GNU Linux, eu recomendo que você assista o vídeo que eu já falei que eu vou colocar no final desse vídeo, vai ter o link, isso que fala sobre a história do Linux. E além dos softwares do projeto GNU, uma distribuição Linux é composta também por diversos outros programas que foram selecionados pelos desenvolvedores da distribuição. Entre esses programas vão ter navegador de internet, vai ter editores de texto, vão ter os diversos programas que são usados pelos usuários, entre eles até a interface gráfica do sistema. A interface gráfica, como é a parte mais visível pelos usuários, acaba sendo a principal diferença que eles vão perceber à primeira vista, principalmente pessoas que estão chegando agora ou que não têm ou não se interessam por conhecimento mais técnico, mais avançado. Então, recentemente eu escrevi um artigo e publiquei também um vídeo que fala sobre as diferentes interfaces gráficas que existem nas diversas distribuições Linux. E eu mostro também quais são as interfaces gráficas mais usadas. Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo que você assista o vídeo. Eu vou deixar também aqui no final. Para entender melhor e conhecer ainda mais a origem do kernel Linux e das primeiras distribuições Linux, eu recomendo que você assista ao documentário Revolution OS, que foi uma das principais fontes de pesquisa para escrever alguns artigos
site Ninja do Linux e também alguns vídeos desse canal. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no meu canal, caso você ainda não esteja inscrito. E deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Uma dúvida muito comum que eu vejo as pessoas me perguntarem é sobre como tudo isso começou, de onde surgiu o Linux, como que o Linus Torvalds criou o sistema. Então eu sou o Cássio Augusto e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Muito antes do Linux ser criado, existia o sistema operacional Unix, que foi criado em 1969 por Ken Thompson e Dennis Ritchie. O Unix era usado nas universidades e, apesar de ser um sistema comercial, o seu código-fonte era disponibilizado para as pessoas para as empresas que tinham comprado o sistema, e esse código era usado durante aulas de computação, aulas de faculdade. Até que em uma versão do Unix o código-fonte foi fechado e não teria mais como os alunos analisarem a estrutura de um sistema operacional real durante as aulas. Foi aí que o Andrew Tannenbaum, um professor universitário e escritor de diversos livros muito conceituados na área de informática, livros que são usados como referência em cursos de ciência da computação, ele criou o sistema Minix em 1987. O Minix é um sistema operacional que foi criado inicialmente para uso exclusivamente acadêmico, e o seu código-fonte aberto foi impresso no livro de sistemas operacionais do mesmo autor. Inclusive, eu acho bem interessante esse livro, isso para quem tem interesse em conhecer sistemas operacionais a fundo, porque é um livro muito complexo.